Olá! Os critérios de escolha de dirigentes de instituições federais de ensino estão em discussão na Câmara. Um projeto de lei em análise institui o voto paritário entre professores, alunos e servidores técnico-administrativos nas eleições de dirigentes universitários. Atualmente, esse sistema já é adotado nas instituições federais, mas as universidades, os professores compõem 70% do colégio eleitoral. Nós vamos conhecer a opinião de parlamentares sobre o assunto nesta edição do Câmara Debate. Os entrevistados são o deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, que é o relator da proposta, e o deputado Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, que integra a Comissão de Educação da Câmara. Bem-vindos, deputados. Muito obrigado, Regina, pelo convite. Prazer estar aqui contigo, com o Gastão e com todo mundo que nos assiste. Obrigado, Regina. É um prazer fazer dupla com o Tiago, né? É sempre enriquecedor isso, fico muito feliz. E acho que esse debate é tão necessário e é ótimo que ele ocorra exatamente num momento como esse. Sim, seria bom a gente esclarecer para os nossos espectadores que hoje a lista tríplice que é feita, ela ainda pode não ser seguida, já que o presidente da República ele tem autonomia para escolher esse nome. Eu gostaria que os senhores avaliassem essa atual escolha e como ficará com o projeto se for aprovado. Deputado Tiago Mitrô, por favor. Regina, esse PL que eu estou relatando, né, que é o PL 2699 de 2011, na verdade é um conjunto de 15 projetos de lei, né, uma vez que existem ali vários apensados ao PL principal. Então, essa solução que você colocou, ela é do PL principal, mas eu estou analisando todos os 15 e dado que cada PL puxa para um lado, né, fala alguns deles até com ideias opostas, né, e também hoje a gente tem uma insatisfação generalizada com o modelo atual, né, de esquerda a direita, todo mundo tem críticas ao modelo atual. O que eu estou me propondo fazer como relator é entender qual seria o modelo ideal, obviamente incorporando ali pontos trazidos pelos 15 apensados, né, mas indo numa direção que as melhores universidades do mundo e do Brasil adotam. O que a gente vê no modelo atual de crítica é que acaba transformando uma decisão que deveria ser técnica, de quem vai comandar o futuro daquela universidade, uma discussão muitas vezes puramente política e por vezes até partidarizada dentro de um ambiente que deveria ser plural, né? Então, o atual modelo, tanto na parte da escolha da lista tríplice, que se dá basicamente por consulta à comunidade acadêmica somente interna, né, e depois de nomeação pelo presidente da República, tem críticas tanto dos bolsonaristas, digamos assim, no processo de eleição das universidades, quanto da esquerda no processo que o atual presidente adota para a nomeação do reitor. Né? Então, a meu ver, é uma ótima oportunidade da gente repensar esse modelo de eleição para um cargo que é meramente técnico, né? Que não é disputa política, que deveria ser objeto da sua escolha, e adotar aí o padrão das principais universidades do mundo. Deputado Gastão, o senhor que já foi secretário de Educação, avalia para a gente esse projeto. Olha, eu sou autor de um projeto que, embora fale no global e autonomia universitária, o grande ponto mais sensível é exatamente a questão dos dirigentes, não se pode falar nem reitor, porque do reitor para baixo, hoje, em algumas universidades, todos os dirigentes são escolhidos por uma votação direta de estudantes e de servidores. Eu acho que essa é uma ideia tabu em que sentido? A mesma coisa de eu falar em pagamento de anuidade de universidade pública. O debate morre e você é apontado como o altíssimo traidor da pátria, se tentar fazer uma discussão. E o mundo todo, a última experiência que eu conheço é Portugal, que passou a cobrar, sim, de alguns cursos, mas aqui no Brasil isso é impensável. Desvincular os recursos da educação. Puxa,
O que eu já apanhei por conta disso, por tentar discutir, é uma coisa muito séria. Eu acho que a ideia está ultrapassada no seu modelo atual. Ela tem servido muito mais como uma barganha política, né? Eu voto em você e não aperto aqui para você cumprir seu dever, quem dá tempo integral tem que dar tempo integral, quem tem dedicação exclusiva, enfim, está por trás um pouco isso. E eu acho que qualquer instituição de saber, de conhecimento, o mérito é importante. E quem tem mais mérito, e eu não quero discriminar ninguém, evidentemente, mais peso deve ser o voto dos professores, dos catedráticos, principalmente, dos professores que têm mais tempo de universidade. Eu não posso dar o mesmo peso para um aluno que, normalmente, com 4 anos, deixou de ser aluno, passa a ser ex-aluno. Acho, como o Thiago colocou, que esse assunto precisa ser debatido. Até porque não existe nenhuma pesquisa que eu conheça que faça uma auferição da qualidade dessa medida no destino do ensino que aquela universidade produz. Essa é maior porque fez eleição direta para reitor, essa não é porque não fez. Eu não conheço estudos. Conheço o ensino fundamental e médio, ensino básico. Alguns estudos, e nada comprova que isso melhora qualitativamente o ensino. Nenhuma delas comprova isso. Portanto, talvez fazer um estudo desse é difícil. A turma vai matar a pau se você tentar propor, mas acho que é importante. Deputado Thiago, essa proposta de que a sociedade também seja ouvida sobre, nas eleições, né, participar das eleições para reitores, também está sendo discutido. Qual a necessidade real da sociedade vir a participar, já que os mais impactados são a comunidade que participa, né, professores e técnicos, e os alunos? E qual a importância disso vir a ser escolhido também pela sociedade? Olha, Regina, acho que o primeiro ponto, a gente, na sua própria pergunta, já tem um ponto que eu gostaria de questionar, né? Eu não defendo a participação da sociedade na eleição para os reitores. Eu defendo no processo de escolha dos reitores. E aqui, propositalmente, eu já retiro o termo eleição e coloco o processo de escolha, de definição, porque, como o Gastão muito bem falou, eleição está longe de ser ali um consenso, né, nas melhores universidades do mundo. Pelo contrário, nenhuma universidade de primeira linha no mundo utiliza a eleição para a definição dos seus reitores, né? Então, essa própria questão de eleição de reitores é um ponto que precisa ser questionado, né? Agora, por que o envolvimento da sociedade civil? Depois eu digo como esse envolvimento pode se dar. Porque, primeiro, a universidade ela não serve para beneficiar a si própria, né? Ela serve para beneficiar a sociedade. Todas as universidades públicas no Brasil, sejam elas federais, estaduais, elas são financiadas pelo pagador de impostos brasileiro, né? E este pagador de impostos, o cidadão brasileiro, é quem tem que se beneficiar dos produtos gerados pela universidade, sendo esses produtos a pesquisa, sendo esses produtos os projetos de extensão, sendo estes produtos os profissionais que saem dessa universidade, né? Então, nós temos, de um lado, o pagador de impostos que financia a universidade pública, nós temos a sociedade que deveria se beneficiar do resultado ali do que é feito dentro da universidade pública, e estes todos, o beneficiário e financiador da universidade pública, simplesmente é ignorado no processo de definição, né, de quem vai ser o dirigente da instituição de ensino. E quem é ouvido hoje? São ouvidos os alunos, que são transitórios, né? Lembrando que metade dos alunos ou entraram há menos de um ano ou vão sair daqui a um ano, né? Então, ali ou já estão pensando em outra ou ainda mal conhecem o ambiente para poder decidir. Os professores, né, e os profissionais técnico-administrativos. Ora, os profissionais técnico-administrativos, assim como os professores, são essenciais para o funcionamento da universidade. Mas a pergunta que fica a universidade deve servir a eles ou
ao restante da população que paga a conta. Então, este processo que privilegia somente o público interno da universidade e muitas vezes um público que no processo eleitoral tem demandas corporativistas, acaba fazendo com que aqueles que ganham a eleição são não os que vão beneficiar melhor a sociedade, mas os que vão ali se beneficiar dos impostos do cidadão brasileiro. E como que a sociedade pode ser ouvida? De diversas formas. Primeiro, se a gente adotar, ao invés de uma eleição, um processo de um comitê de busca, que é algo que o ITA, por exemplo, que é uma universidade, não é uma universidade, é um instituto, de primeiríssima linha aqui no Brasil, faz. Ele monta um comitê de busca, onde tem ali pessoas com qualificação necessária para conseguir fazer uma avaliação de bons nomes de reitores. E aí, neste comitê de busca, são avaliados currículos de pessoas que se interessam em ocupar aquele cargo. E entre esses membros do comitê de busca, poderiam ter ali representantes, seja de empregadores, seja da comunidade científica mais ampla, seja do governo eleito, que foi eleito por toda a população brasileira e que muda de 4 em 4 anos, então não podemos aqui atribuir partidarismo nessa questão. Então, acho que pensando em outros modelos diferentes de escolha dos reitores que não as eleições, a gente tem outras formas de fazer o cidadão que paga a conta e deveria ser o beneficiário principal dos produtos gerados pela universidade terem ali voz nesse processo de escolha. Deputado Gastão, o senhor concorda que a sociedade deve ser ouvida na escolha dos reitores? Eu concordo e quero pegar um ponto que foi abordado pelo Tiago e juntá-lo a um outro ponto que culturalmente, intelectualmente, nós estamos discutindo muito. A gente está discutindo muito por que as democracias acabam, por que a ditadura vem, não é preciso mais ter tanque na rua, isso e aquilo. Você vai comendo pelas beiradas, você vai enfraquecendo as instituições que expressam a defesa da sociedade. Outro ponto que está sendo muito, vamos dizer, desvalorizado nesse momento é a questão do mérito. Eu aprendi desde muito cedo que o mérito é fundamental. Se você tem mérito, você tem de estar numa escala ou de remuneração ou de crescimento que seja compreendido dentro do brilhantismo que aquela pessoa intrinsecamente tem. Aqui no Brasil nós substituímos a questão de mérito. Mérito é democracia, eu sei. Nenhum professor, embora possa ter mérito diferente do outro, pode receber uma remuneração diferente em função da sua formação, da sua titulação e da sua experiência. Isso é maldição, se a gente for dizer que vamos pagar de uma forma diferenciada. As grandes universidades que estão nos Estados Unidos, que são universidades que elas não foram criadas pelo contribuinte público, pelo meu imposto, pelo imposto seu, de Tiago. Elas tiveram seus pais fundadores, algum milionário americano daquele, com medo de não entrar no céu, pegou a metade da sua e destinou para uma universidade. Elas são administradas num modelo muito parecido como o modelo dos conselhos de administração que a maioria das empresas tem no Brasil hoje. Ali estão representantes de vários segmentos da sociedade, muitas vezes quem doou mais tem um lugar no conselho, etc, etc, etc. Mas a pessoa que comanda esse conselho, ele tem um destaque perante a sociedade local incontestável. Essas grandes, Harvard, Princeton, o MIT, que é o grande instituto de tecnologia dos Estados Unidos, são normalmente comandados por reitores que depois se tornam ministro da economia, diretor do Tesouro americano, etc, etc. O Brasil é o único país do mundo que escolhe seus dirigentes através de um processo livre, como se diz, e democrático. E aqui no Brasil, o problema é tão forte que, ideologicamente, você mudando as coisas, você tinha um governo do PT em que essas coisas da escolha livre, dando oportunidade para todos, era um grande discurso ideológico. Agora nós estamos no governo Bolsonaro, quase 2 anos e meio depois,
E nem o presidente Bolsonaro consegue desenvolver uma ideia que substitua o modelo que está em vigor. Pior, os institutos federais, que foram criados à imagem das universidades federais, têm uma escolha de dirigentes muito mais complicada do ponto de vista da participação da sociedade civil, do governo, etc., do que as universidades federais. Lá é lista triplo, vai ao mais votado, que querendo ou não querendo, o ministro é obrigado a nomear. Eu não sei se o Tiago concorda comigo, mas nós vivemos num momento no Brasil muito ruim para discutir determinadas coisas. Mas acho que começar a discutir, vai se preparar para apanhar muito, e eu sempre que puder vou em teu socorro, Tiago, porque isso é tabu. É que nem casamento de pessoas do mesmo sexo. São coisas que você não pode falar na Câmara que o mundo vem abaixo. Nem discutir se pode. Nem discutir se pode determinados assuntos. E, como eles estão mais ou menos pacificados pela conformação, é um risco. Quem bate de frente, aí as universidades fazem campanha, os sindicatos fazem campanha, você é o maldito, filho do diabo, quer tirar o nosso direito de escolher o nosso diretor. E nos ISCMA, nos institutos federais, você está escolhendo até diretor de campus numa cidade do interior do estado, por eleição direta. E aí é engraçadíssimo quais são os compromissos. Os compromissos são todos compromissos patrimonialistas ou compromissos de companheirismo. Ou seja, essa ideia me parece cada vez mais antiga e mais necessariamente precisando de algumas alterações. Só para encerrar, eu queria só um minutinho de cada um, ouvir então a opinião. Esse modelo da lista tríplice, ela tem que ser revista, realmente tem que se acabar, tem que se mudar, ou deve ser mantido? No ano passado, o STF decidiu que a escolha deve continuar pela lista tríplice, né? Organizado pelas próprias entidades. Então, para finalizar, deputado, o que o senhor avalia dessa lista tríplice, deputado Tiago Mitrô? Primeiro, eu concordo aqui com o Gastão que esse é um assunto que é um vespeiro, né? Que as críticas vão ser as mais diversas e sempre puxando para um lado ali de tentar inviabilizar o debate. Então, o que eu estou buscando como relator destes 15 projetos de lei apensados é debater o máximo possível. Eu realizei uma audiência pública em julho a respeito disso, devo agora no mês de agosto apresentar o relatório, ouvir todos os membros aí da Comissão de Educação a respeito, realizar outra audiência pública em setembro, e para que se possa chegar num modelo mais aceito por todos e que possa atingir o objetivo que é ter no comando ali das nossas universidades e institutos federais as pessoas mais qualificadas possível para dirigir a universidade em prol da sociedade e também da sua comunidade acadêmica. Em relação à questão da lista tríplice, não acho que o problema está em ter uma lista tríplice, mas sim em como essa lista tríplice é composta, né? Qual é o processo de definição desta lista tríplice. E hoje o processo atual, basicamente ali eleições diretas da comunidade acadêmica e às vezes que também não são respeitadas pelo Conselho Superior da Universidade, isso também nós vimos acontecer em diversos casos ao longo dos últimos anos, é um processo que está demasiadamente politizado e demasiado e indevidamente politizado quando deveria ser um processo mais técnico. Então, é justamente esse processo de definição da lista tríplice que é o objeto principal aqui dos debates que tenho realizado. Deputado Gastão. Olha, eu estou muito feliz de ver que o Tiago está tendo coragem de seguir o caminho, digamos assim, que é o caminho mais iluminado. Eu acho que a questão é como essa lista tríplice chega para o presidente. Repito, no caso dos institutos federais, não tem lista tríplice. Ele nomeia o mais votado. Nessa margem de exercer, em nome de quem votou nele, uma opinião,
Tem. Eu me lembro quando se começou a fazer eleição direta para diretores de escola. Eu era secretário de Educação e não aceitei. Isso era uma febre, né? Você me lembra até do professor Naspolini, que era da Unesco, uma figura muito conhecida. Ele introduziu uma prova de conhecimento. Quer dizer, tinha eleição, mas para essa eleição só chegavam aqueles que tinham desenvolvido o melhor projeto para a escola, a alternativa de crescimento da escola, de combate ao baixo nível de ensino, etc. Funcionou uma vez no Ceará. Hoje, não sei mais como está, mas hoje eu sei que não há nenhum estudo que você tenha promovido que diga essa escola melhorou porque os seus diretores foram escolhidos diretamente. Eu dou minha opinião pessoal. Como secretário, funcionou muito mais o diretor escolhido politicamente. Ele precisa seguir uma linha de liderança, ele precisa estar atento à política que está sendo estabelecida. E nós criamos um conselho, em que representantes da sociedade saíram de casa um domingo de manhã e votaram para escolher os conselheiros. Então, era um diretor nomeado pelo secretário, no caso eu que estava ali, mas subordinado ao conselho. Aprovava as contas no conselho, discutia as diretrizes no conselho, etc. Mas isso já acabou aqui no Maranhão também. Isso já se elege diretor também por eleições diretas. Não tão diretas assim, não estou falando só do Maranhão, mas cheia de meandros ali, de curvas, e que eu resumiria dizendo, elege-se aquele que é mais compreensivo do que aquele que é o mais exigente para que uma escola funcione. Eu tenho convicção disso. Deputados, muito obrigada pela participação aqui no Câmara Debate, por atender ao nosso convite e trazer para os nossos espectadores esse tema que precisa muito ainda ser discutido. Eu que agradeço o convite. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade de ter debatido um assunto tão sério e tão sensível com o Tiago, que não é hoje, porque lá na Comissão de Educação, ele realmente que traz essas coisas que ninguém quer discutir, né? Muitas vezes eu o acompanho. Algumas das outras vezes eu sou vencido pelo corporativismo, mas na maioria das vezes eu acompanho. Por quê? Porque eu acho que é fundamental discutirmos hoje por que nossa educação continua tão ruim, se todas essas fórmulas mágicas da maga patológica estão sendo aplicadas e nada funciona. Portanto, eu acho que discutir é um ponto muito importante. Obrigado, Regina. Obrigada. Eu conversei nesta edição do Câmara Debate sobre a escolha de reitores nas instituições federais de ensino. Nós ouvimos os deputados Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, e Gastão Vieira, do PROS do Maranhão. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.